Estamos começando mais um programa História do Sucesso. Como acontece toda segunda-feira, 9 da noite, trazemos sempre um grande compositor, um grande artista da música brasileira. Claro, não só compositor, como também cantor, para poder mostrar a sua arte, a sua história aqui no nosso programa. Quem ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. @Célio Noar. Estamos no Instagram e também no YouTube. E é sempre um prazer estar contigo todas as segundas-feiras, e daí o programa, na realidade, fica daí no YouTube para você assistir quando e onde você estiver. Esse artista que eu estou trazendo hoje, conversamos com ele o mês passado. Ele é dono de mais de 2.000 músicas gravadas pelos maiores artistas brasileiros, e hoje ele volta para contar um pouco mais da sua história, que, como a gente disse no outro programa, impossível contar tudo num programa só. Então, ele está de volta hoje e nós vamos conversar longamente sobre suas histórias e também sobre um projeto fantástico que ele está lançando agora no mês de novembro, mais especificamente no dia 3 de novembro, vai estar em todas as plataformas, mas ele vai explicar tudinho para a gente a partir de agora. Senhoras e senhores, com prazer muito grande, com muito orgulho, apresento meu grande amigo Elias Muniz. Elias, prazer em tê-lo de volta aqui no nosso programa, rapaz. Seja bem-vindo. Oi, Célio. Muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado. Você sempre com muito carinho e eu estou muito feliz de novo de estar aqui com você. Que maravilha. Prazer maior é meu em recebê-lo. Bom, Elias, eu já começo querendo tirar bastante assunto, bastante coisa de você nesse nosso bate-papo de hoje aqui. E você, claro, tem sempre muita história, muita coisa boa para contar para todos nós. Na entrevista anterior, nós conversamos e você falou que tem mais de 2.000 músicas gravadas pelos maiores... Um pouco menos. Quase 2.000, né? Umas 1.400 e poucas tem, viu, Sérgio? Gravadas, pronto, né? Então vamos deixar aí. Mais de 2.000 prontas, aí sim. Aí sim, né? Mas gravadinhas mesmo assim, umas 1.400 e poucos. Parei de contar também. Parou de contar, né? Muito bem. Mas o Elias Muniz, ele sempre cantou o amor, sempre cantou a alegria. Na entrevista anterior, você comentou sobre um CD que você está lançando em novembro. Você falou que ia lançar, e nós já estamos no mês de novembro, e ele vai ser disponibilizado a partir do dia 3 de novembro em todas as plataformas de músicas pelo mundo. Sim. Nas principais, mas em todas. Porque são mais de quantas, Elias, que você comentou? Eu não sei exatamente, mas com certeza mais de 20 ou 30, não sei exatamente, mas tem muitas. Tem muitas, tem, né? As mais famosas, o iTunes, o Spotify, Deezer, né, que estará lá também. Mas tem aí um monte de outras que eu não vou me lembrar o nome agora aqui. Está em todas. Mas eu acabei de colocar aqui algumas que são as principais: Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music e Tidal. E tem mais outras 20 e tantas plataformas aí de músicas e que a gente vai comentando aqui durante o nosso bate-papo. Mas uma coisa que me chamou bastante a atenção, Elias, eu que falei aqui, que você sempre cantou amor, alegria pelo Brasil. São quantos anos de carreira já, Elias? De carreira? Olha, eu me profissionalizei mesmo ali no meio ali da década de 80, né? Ali por volta de 86, 87, foi quando eu realmente me senti compositor mesmo e toquei minha carreira. Então, tem aí, sei lá, faz as contas, de 85 para cá, 25 mais 20, caramba.
Cara, uns 40, Vicente. Não, 30 e poucos. Né? 35 anos, 38 30, anos, 30, por aí. 30 e poucos anos. É certo. De carreira, graças a Deus. Perfeito, graças a Deus. Nesse período todo, você sempre cantou amor, alegria, como eu já disse, mas você já tinha feito alguma música de fé ou não? Eu tinha feito, mas sempre fiz assim, esporadicamente, né? De vez em quando eu fazia uma canção falando de Deus, porque desde de criança, né, eu sempre fui muito à igreja, já ia com os meus pais, eu era pequenininho. Então, eu tive uma formação religiosa muito boa, assim, da minha família toda, meus avós também, né? Sim. E eu trouxe a minha fé comigo a vida inteira, sabe? Sempre acreditei muito em Deus, o nosso Pai, Criador de todas as coisas, e o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? Sim. E eu fiz algumas canções no decorrer da minha carreira, mas poucas, e que foram gravadas, né? Sim. Que foram gravadas. Inclusive, nesse projeto, nesse álbum, tem 3 canções que foram gravadas, que eu regravei agora, né? Tá. São músicas aí de... Uma que é mais recente, que o Luciano gravou, o Luciano Camargo, tá. E tem 2 que foram gravadas pela Calypso, eu acho que tem uma década e pouco, né, que eles gravaram, e algumas outras que eu fiz também. Mas faltava eu fazer um projeto assim de gratidão mesmo a Jesus por tudo, por todo o bem. São canções de amor, né? São canções de amor, mas amor a Deus, né? Por toda a proteção que eu recebi de Deus a minha vida inteira, né? Você sabe que eu mergulhei eu saí da casa dos meus pais muito cedo, eu ainda criança. Eu fui morar fora de casa a partir dos 13 anos de idade, né? Já fui trabalhar, já fui estudar, morava na casa de uma tia minha, é claro, estava em família também. Mas com 16 anos, o meu pai me emancipou e eu vim para São Paulo, com o sonho de ser artista, né? Então você imagina um moleque, um adolescente, que sai lá do meio do mato e cai no meio dessa selva de pedras, já né? Então só muita proteção divina mesmo para sobreviver, porque eu poderia ter seguido um mundo de caminhos tortos pela vida fora. Mas graças a uma educação, a uma base familiar muito boa, eu consegui trilhar pelo caminho certo e um monte de outras passagens da minha vida, de perigos que eu corri. Eu perdi avião que caiu na minha vida, sabe? Então, foram, na verdade, muitos milagres que eu recebi pela minha vida fora. Tive uma doença grave que parecia que ia me matar, mas Deus novamente me amparou, sabe? Então, eu sou muito grato a Jesus Cristo e eu tinha lá no meu coração que eu precisava escrever algumas coisas especialmente para Ele, né? Então, são 10 canções, todas dedicadas a Jesus. 3 são regravações, são músicas que eu gosto muito, que fazem parte do contexto, né? E eu escrevi 7 inéditas, todas pensando nele. A que deu mais trabalho foi a canção Luz, que traz o título. Por que é Luz? Esse título veio antes dessa canção. Porque tem, acho que umas 8 músicas no projeto que falam de luz. Todas têm a palavra luz. Eu disse, vai se chamar Luz, mas eu preciso fazer uma canção que se chame Luz. Essa me deu muito trabalho, porque eu precisava de inspiração para fazer. Eu não queria simplesmente construir uma música, que a gente não é máquina, né? Que você joga uma fórmula lá dentro e sai uma música. Não. Eu queria, num momento qualquer, me encontrar e sentir realmente Cristo e fazer uma canção que me tocasse. Aí nasceu a canção Luz, que dá título ao disco. Mas muito bem. Como você disse no início, de gratidão mesmo. Sim, isso tudo que você está falando, Elias, eu acho uma coisa fantástica quando eu vejo um artista como você, do seu nível, passar esse tipo de mensagem para todas as pessoas que são seus fãs, pessoas que te acompanham há muito tempo.
as pessoas precisam entender, pelo menos, eu procuro ver esse lado muito do artista, e sempre quando a gente tem oportunidade, como eu estou tendo agora, de estar falando contigo e com milhares e milhares de pessoas que nos acompanham, para mostrar o seguinte: gente, o artista, ele é um ser humano como outro qualquer, que tem dores, angústias, problemas, pronto. Sim. E às vezes... Todas as fragilidades que todos têm. Todas. E muitas vezes, eu não diria mais do que as outras pessoas, mas o artista, por que ele é artista? Às vezes eu me pergunto isso: o que é o artista? É uma pessoa comum, uma pessoa normal, só que ele tem uma sensibilidade muito mais aguçada, mais à flor da pele. Então, o artista, ele vê a chuva caindo, ele vê um pássaro, ele fala: olha só, olha Deus ali. Daí ele começa a divagar naquilo e termina compondo uma coisa que só ele está ouvindo, só está na cabeça dele, os outros não. E Deus, como se tivesse Deus falando: olha, faz todo mundo ouvir essa música que eu estou te mostrando agora. Então, as pessoas precisam entender isso. E depois, quando Elias fala que ele resolveu fazer um CD todo de gratidão, o artista, ele tem fé, ele tem amor, ele tem esperança, que as pessoas muitas vezes só ficam vendo aquilo, só o palco, só a televisão, só aquele... Gente, todos nós temos aquele momento que a gente para falar com Deus. E agora você, apesar de ter feito outras canções, nós não estamos falando aqui sobre religião, estamos falando sobre fé, sobre uma força maior. Ah, não, é católico, é evangélico, é espírita, é budista. Não, estamos falando de uma crença em algo maior, na força divina que está em tudo, está em todos nós. Dizem que até o ateu, no momento do sufoco, ele pede socorro a Deus, né? Então... com certeza, não tenha dúvida. E as religiões, todas elas buscam o mesmo Deus. Sim. Não é? Então, por isso que a gente não pode ficar criticando essa ou aquela religião. Não. Porque a fé é o que importa. Né? Sem dúvida. Uhum. E a fé é uma coisa que você tem que, todos os dias, regar. Né? Sim. É uma plantinha que você rega todos os dias. Tem uma das canções que eu falo: eu oro, entendeu? Porque a oração, ela nos faz muito bem. A gente, às vezes, se esquece, né? Sim. Mas acorde. E aí, quando você abrir os olhos, ore para você ver o que acontece com você, com fé. Sem dúvida. Sabe? Então, a oração é muito importante e ela ajuda a fortalecer a nossa fé. Sim. Quando você fala com Deus, se você conversar com fé, não é só na tristeza, né? Na alegria também, quando está tudo bem, sabe? Conversa, você vai sentir, sabe? Essa é uma coisa minha, né? Mas eu digo para qualquer um: faça isso. Sem dúvida. Busque a Deus e com certeza você vai se encontrar e ser muito mais feliz. Você está falando isso, estou até me lembrando. Ninguém deve julgar a fé do outro e nem a forma que o outro louva a Deus ou ao ser superior que ele acredita, vamos colocar como Deus. Porque o Deus dele, de repente, olha, eu acredito, de repente uma pessoa fala em Buda, o outro é a sua fé, é a sua força. Eu me lembro de uma passagem bíblica, eu acho que você conhece também, em que Davi, depois de uma guerra, o rei Davi, ele venceu essa guerra e depois ele saiu no meio da multidão, dançando e louvando a Deus pela vitória, e a mulher dele se escandalizou com aquilo, porque ele estava dançando no meio do povo. Como você é um rei fazendo uma coisa dessas? Deus castigou a mulher dele, por quê?
O louvor dele era sincero, mas ela não enxergou isso, mas Deus recebeu aquilo como uma coisa verdadeira, uma coisa. Então, olha, como é que você julgou o rei por ter feito isso? Ele estava sendo sincero, então ela foi castigada. Então, nunca devemos julgar ninguém pela sua forma de culto. A gente não deve julgar ninguém, porque nós somos todos muito imperfeitos, né? Sem dúvida. A gente está falando aqui de fé, a gente não pode julgar também o ateu, né? Sim. A pessoa não tem fé. Sim. Tudo que está nesse universo, desde a criação do universo, tudo é Deus, entendeu? Sim. Até a falta de fé, sabe, não é? Tudo. Também é. O bem, o mal, né? É tudo criação do divino, né? Sim. Agora, é claro, ele nos mostrou o caminho a seguir e nos deu o livre-arbítrio. Agora vocês. Vocês sem dúvida alguma. Mas, Elias, olha, primeiro quero te parabenizar mais uma vez por esse CD magnífico que você está lançando, e é um momento bem oportuno, que nós já estamos aí no mês de novembro, e daqui para o Natal quando você vê, já chegamos, né? Já está aí. Então, eu quero te agradecer. Tá mais colorida. Já está aí. E eu quero te agradecer porque você me mandou aqui em primeira mão essas canções, e eu ouvi e fiquei maravilhado. Falei, gente, que coisa linda. São 10 canções. E eu gostaria que, se possível, a gente tocar pelo menos um trechinho de cada música. Lembrando, mais uma vez, antes de você tocar aí, cantar pelo menos um pedaço da primeira para a gente, escolha aquela que você fala. Vou abrir esse papo com essa música. E enquanto você escolhe, eu quero mostrar novamente aqui, gente, olha, a partir agora do dia 3 de novembro, em todas as plataformas, no Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Tidal e mais umas 20 plataformas aí, você vai encontrar as músicas desse CD de esperança, CD que fala de fé, de amor ao próximo e na crença de uma força maior. Todas as canções feitas pelo Elias Muniz, feitas e interpretadas pelo Elias Muniz, numa gratidão enorme por tudo que tem acontecido na vida dele. Qual é a primeira que você vai cantar para a gente, Elias? Bom, essa aqui abre o álbum. A primeira faixa, ela chama-se Vai Agindo em Mim, Senhor. Olha. Quanto mais eu rezo, mais anjos me aparecem, mais a minha fé cresce. Deus está agindo em mim. Quanto mais elevo o meu pensamento em ti, mais eu sinto teu agir. Essa luz que não tem fim me aponta a direção, tens em tuas mãos minha alma, meu destino. Eternamente eu quero te seguir. Vai agindo em mim, Senhor. Vai agindo em mim, Senhor. Sou teu filho, sou teu servo.
vida te ofereço e sempre cresço no teu amor. Que bela canção, rapaz, que bela mensagem. Parabéns, Elias. Que coisa fantástica, rapaz. Essa daí é das novas que você fez ou essa já é das novas? Essa é novinha. Olha, que coisa fantástica. Você falou que uma que você fez há algum tempo e o Luciano Camargo, irmão do Zezé, gravou há pouco tempo. Qual que é essa? É uma música chamada Ô Glória. Vou colocar o óculos para encontrar ela aqui. Peraí. Claro, sem dúvida. Tem alguma que eu tenho que ler, viu, Célio? Eu não consigo decorar todas as letras. Tá, normal. Isso daí, com quem tem quase 2.000 músicas, lembrar de todas também. Às vezes eu dou uma treinadinha antes e aí me lembro, né? Mas normalmente eu esqueço um bocado, assim, uns pedaços de letra. Fique à vontade. E o Luciano fez uma gravação linda dessa música. Quem quiser escutar, tá em todas as plataformas também. Tá. Aliás, o álbum que ele gravou é todo muito lindo. Vou mandar aqui um abração pro meu irmãozinho, Luciano Camargo. Tá certo. Como eu mudei, como aprendi. Essa música é verdadeira, tá? Aconteceu comigo. Fui lá no fundo e emergi. Sua luz me resgatou, sua graça me salvou, seu amor me trouxe a vida. Quando eu pensei que era o fim, Jesus falou, não é assim. Pude então compreender, das cinzas pode renascer a esperança perdida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Perdão, meu Pai, me enganei. Dos seus milagres já duvidei. Tive que ficar por um fio, cair num abismo sombrio, pra compreender todo o seu valor e conhecer o amor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tem mais um trecho ainda depois. Por aí, né? Mas é uma letra realmente muito forte. A gente percebe a emoção na sua voz em cada letra. E você falou que você, na realidade, viveu esse drama. Essa eu fiz num momento bem duro mesmo, assim, sabe? Né? E a gente tem muitas dúvidas, né? Por mais fé que a gente tenha, a gente tem momentos assim que a gente balança e se questiona, né? Faz questionamentos a Deus, né? E aí é onde eu peço perdão, né? A Ele por duvidar, né? Duvidar de milagres, né? Aqueles momentos que a fé da gente balança, né? Isso acontece com todos nós, né? Sem dúvida alguma. Mas aí ele nos fortalece. Quando você conversa com fé, ele está lá e estende a mão e a gente sente.
Deus é fiel em todos os momentos. Nós é que não somos. E está o tempo todo aqui com a gente. Sim, sem dúvida. Aqui dentro, nesse exato momento aqui conosco, em todos os lugares. Né? A gente, às vezes, se afasta, se esquece, né? E até se perde, né? Porque o mundo está muito louco. Né? A quantidade de informações, a quantidade acontecem muitas coisas boas também, claro, mas a quantidade de coisas ruins que acontecem e a humanidade ela pode realmente se perder. A gente pode se perder no meio dessa turbulência toda, né? Sem e a gente dúvida acaba se influenciando de um monte de coisas que nos vêm. Então, você tem que se apegar com o Pai mesmo, com o Criador. Sem dúvida alguma. Você está falando do Luciano Camargo. Luciano, você tem uma amizade de longa data com ele, e eu também conheço o Luciano, tenho amizade com ele até hoje. E, às vezes, nos encontramos e a transformação de vida que teve o Luciano nos últimos anos foi uma coisa assim... Que maravilha, fantástica. Né? E o Luciano, ele tem aquele negócio que muitas vezes ele já falou isso inúmeras vezes. A Flávia, a esposa dele, foi aquela que meio que colocou ele no caminho certo, né? E o Luciano é aquela pessoa que hoje é bem centrada e é uma pessoa que a gente sabe da história dele, de vida e a história de fé. Inclusive, ele se emociona em alguns momentos quando fala da sua fé, da sua religiosidade, é lindo isso, da sua é muito crença. E é muito bonito. Lindo e feliz de quem alcança isso. Sem dúvida alguma. Então, Luciano... Desculpa, Sérgio, pode falar. Não, por favor. Não, eu estava falando, a gente tocou no assunto, no nome do Luciano. Ele é um amigo muito querido. Faz um tempão que a gente não se vê. A gente esteve juntos num show que eles fizeram há bastante tempo aqui em São Paulo. Eu fui lá no camarim e tal. Mas eu tenho um carinho muito grande por ele, pelo Zezé também, claro, o irmão dele. E tenho muita gratidão, né? Muita gratidão por fazerem parte da minha história. Desde quando eles começaram, eu estava também num começo de carreira, né? Então a gente tem uma história grande aí juntos, muitas músicas minhas que eles cantam por aí, como Muda de Vida, Você Vai Ver, Tão Linda e Tão Louca, e além da amizade, do carinho, né? Que a gente não é só aquela coisa profissional, tem que ter algo mais na nossa carreira, senão não vale a pena. E ele é um cara que eu realmente gosto demais. Inclusive, eu estava até conversando com você fora do ar, dizendo o seguinte: o Luciano, eu encontro ele de vez em quando, e eu até comentei contigo, eu falei, vamos ver se qualquer hora dessas aí vou marcar um encontro para a gente celebrar a vida junto. Vamos lá. Vamos sim. Elias Muniz com a esposa Luciana, eu com a minha esposa Nilce, o Luciano com a esposa Flávia. Vamos nos encontrar para celebrar a vida e mostrar a nossa fé e o que somos, né? Porque sem Deus nós não somos nada. Você estava falando isso sobre fé. E eu me lembrei de uma história que um amigo me contou há um tempo. E eu achei muito interessante. Tem muitas pessoas que não gostam muito da comunhão dos mesmos quando professam a mesma fé. Têm a mesma... trocar experiências, falar sobre a vida, sobre crença. Não estamos falando de religião, gente, tá? E daí eu conversando com esse amigo, ele falou, Sérgio, certa vez uma pessoa que não acreditava, para que ficar se encontrando? Para que ir na igreja? Para que, quando eu quero, eu vou aqui, ajoelho, falo com Deus? Ok, tem que respeitar isso. Mas daí diz que a pessoa começou a falar sobre isso e eles estavam perto de uma fogueira. E quando essa pessoa falou, eu quando quero, eu vou, eu faço a minha oração, eu rezo aqui, não tem que ficar lá em comunhão com os outros, não. Daí quando ele começou isso, diz que a pessoa que estava junto falou, só um minutinho. Foi ali naquele monte de brasas, separou uma brasa, deixou ela do lado
e as outras aqui juntas, e, vamos continuar conversando. E ficaram ali por mais alguns minutos, de repente ele olhou, olha só que interessante, a brasa que eu deixei separada apagou, tá vendo? Agora as outras que estão juntas, olha como é que elas estão, continuam vivas. Olha, então, é uma lição simples. Então, as pessoas que têm fé, que têm fé numa força maior, precisam estar juntas, trocar ideias, conversar, claro, tirar dúvidas. Então, olha, eu tenho dúvidas sobre não sei o quê. Espera aí, vamos lá, gente. Está aqui. Vamos esclarecer e Deus vai mostrar o caminho, com toda certeza. Ampliar, sim, né? Sim. A gente sempre pensa que conhece muito, né? Mas o nosso conhecimento diante do Criador é minúsculo, né? Aliás, nós somos muito pequenininhos diante de Deus, né? Não somos quase nada diante de Deus. Somos nada, né? Na realidade. E você para começar a compreender Deus, a primeira coisa que você tem que entender é o seu tamanho diante dele, a sua quase insignificância diante dele. Né? Quem tem o poder é Deus. Eu sempre digo, poderoso é Deus, entendeu? Nós somos instrumentos dele por aqui, nesse universo, né? E com nossas missões a cumprir, né? E temos que procurar fazer o melhor que podemos fazer sempre, né? Então, leve sempre o melhor de você agora, não deixe para depois, não, né? O depois pode não existir. Então, é hoje que temos. Exatamente. E falando, Célio, de gratidão, e o que me moveu muito a isso, eu só tenho motivos para ter gratidão, cara. Deus me deu tantas coisas, mas são tantas bênçãos. A minha carreira, sabe? Desde o princípio, todos os aprendizados, os caminhos que eu trilhei, as alegrias que eu recebi, né? E, consequentemente, ainda consegui viver com dignidade da minha profissão, sabe? Mas tanta coisa boa, sabe? Então, só tem motivo para... Sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado e pronto. E esse obrigado a gente nota, sabe perfeitamente que é verdadeira de coração e aquilo, Deus sabe. Pronto, isso que importa. Elias, qual é a outra que você vai escolher para cantar para a gente agora? Um trecho. Qual é a outra música? Tem Confio Nele, Luz, Eu Oro, Transformação. Qual que você... Luz. Essa é o título do álbum. Sim. Né? Tocar ela. Isso. Essa foi a última que eu fiz pro projeto. Para fechar. Luz divina, luz intensa e pura, que alimenta a alma e cura. Luz enviada pelo Pai para nos salvar. Luz que resistiu à própria morte e até hoje é a luz mais forte. A luz de um rei que eternamente brilhará. Jesus, Jesus, meu protetor, meu verdadeiro amigo. Jesus, Jesus, no teu coração eu sempre encontro abrigo. Santa luz de amor, para sempre reinarás, serás eternamente a luz do mundo. Santa luz de amor, de esperança e paz, meu mestre eterno, eu te amo mais que tudo.
Que declaração de fé, rapaz. De bonito demais isso. Parabéns, Elias. Fantástica essa música, Luz, que dá título ao CD que está sendo lançado agora no mês de novembro e está, como o Elias falou, em todas as plataformas. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui. Em todas as plataformas de música, mas especialmente aí na Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music e também Tidal. E esse CD com as 10 músicas, Elias, me permita aqui escolher uma música que você até falou que da sua transformação em tudo que aconteceu na sua vida e você se transformou numa pessoa ainda melhor e você fez essa música Transformação. O que essa música... Bom, o nome já diz, né? Transformação. E o que foi essa transformação na sua vida? Você pode contar para a gente? Sim, deixa eu pegar a letrinha dela aqui. Tá. Vou ter que cantar olhando também a letra. A gente pede muito perdão para Deus, né? Então, sim, eu já começo... Me perdoe por te pedir tantos perdões. Né? Por essa coisa errante do ser humano, né? De... Volta e meia a gente dá uma pisada na bola e fala, meu Deus, não era isso que eu queria fazer, puxa vida, me perdoa, sabe? Caramba! E às vezes dá uma vergonha, né? E a gente pede perdão, mas ele perdoa sempre a gente. Sim. Deus perdoa você milhares de vezes, não tenha dúvida disso. E a transformação, eu peço, transforma-me, Senhor, né? Melhora o meu conhecimento, sabe? Por mais que eu pense que eu tenha conhecimento, eu tenho muito pouco, principalmente em relação a Deus, né? Esse mistério que é Deus, essa coisa que a gente não consegue ver, né? Você não toca, né? Ele te toca, mas você não consegue pegar, você não consegue ver, não é? Então, quando eu peço, transforma-me, me traga mais conhecimento, me faça te enxergar mais, me faça te sentir mais, né? É essa a ideia. E, ao mesmo tempo, já estou tentando me redimir com ele. Me perdoa. Me perdoe por te pedir tantos perdões, ser tão reincidente. Peço força para curar minhas fraquezas, de corpo, alma e mente. De joelhos aos teus pés, eu rezo, eu peço, eu imploro. Luz pra minha escuridão, que eu não solte a tua mão. Me deslimita desse meu pouco conhecimento. Me habilita a ir mais fundo em teus ensinamentos. Que eu me ocupe mais de ti, que eu te dê mais tempo e mais amor. Me deslimita desse meu pouco conhecimento. Me habilita a ir mais fundo em teus ensinamentos. Que eu me ocupe mais de ti, que eu te dê mais tempo e mais amor. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Que coisa fantástica. Transforma-me, Senhor. E eu estava pensando uma coisa aqui. Quantas pessoas estão nos assistindo agora, ouvindo essas mensagens magníficas que você compôs e está cantando para a gente aqui, dando esse privilégio para a gente poder te ouvir, passar essa mensagem. E pessoas que muitas vezes estão enfrentando situações difíceis nesse momento, seja de
perda de um ente querido, seja um problema de saúde, um desemprego, tantos e tantos problemas que afligem a humanidade de alguma forma, e com certeza essa mensagem que você está passando está ajudando muitas pessoas neste momento, com toda certeza, viu? Pessoas que muitas vezes estão aguardando algum procedimento para ser feito, pessoas que estão internadas, pessoas que estão, de repente, numa cadeia, em qualquer canto, e, de repente, Deus me transforma, me ajuda, porque eu não sou nada, né? Vou fazer aqui uma música que foi gravada pela Calypso há bastante tempo, há vários anos. Uhum. E como é um álbum de agradecimento. Sim. E essa música eu fiz na mesma época, na época com essa mesma intenção. E a Joelma e o Chimbinha entenderam isso. E a Joelma cantou tão bonita essa música. Como tudo que ela sempre fez. Apesar dela ter aquela levada agitada do Calypso, né? Ela gravava coisas assim mais serenas também. E ela gravou essa mensagem que eu fiz. Eu te agradeço, Senhor, é o nome da música. Em minha oração, Senhor, hoje eu não vou pedir, só quero agradecer. Eu te agradeço por tudo, por me aliviar a dor e me ajudar a seguir, por me fazer crescer e abrir meus olhos pro mundo, por cada dia, por cada vez que eu me refaço, pelo aconchego de um abraço, uma palavra de carinho, por cada sonho que se tornou realidade, por me mostrar cada verdade, por estar sempre em meu caminho, por tanta luz, por tanto amor, tantas alegrias. Eu te agradeço, Senhor, por tanta força, por cada passo que eu dou, por minha família. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Que oração fantástica, que oração bonita, que fala de fé, de esperança, de gratidão. Você está falando. Eu não tinha ouvido, aliás, eu não ouvi essa música ainda com o Calypso. Eu confesso que eu ouço pouco o Calypso, mas a letra dela realmente é fantástica. Estou imaginando a Joelma. O ano, mas tem vários anos que eles gravaram. Imagino a Joelma cantando, apesar de ela ter todo aquele jeito, com todo respeito, bem extravagante de ser, que é o jeito dela, né? Alegre, de pular no palco, cantar, jogar o cabelo, tudo, mas tem um momento de contrição, de fé, de esperança, agradecimento, e isso é uma coisa muito bonita. Ela tem, e isso é uma coisa muito sincera nela, a fé. Ela sempre grava músicas assim mais voltadas para o gospel, ela sempre gravou, né? Que ótimo. Isso é muito bom. Você falou que foram 3 que foram gravadas já por outros artistas. Você falou do Luciano. Agora, eu posso mostrar outra também, Renascimento. Renascimento que foi também dessa mesma época aí. Quem que gravou essa? Essa também foi a banda Calypso. Foi o Calypso também. Que cantou também essa música. Tá. Deixa eu pegar aqui Cadê?
o capotraste para ficar mais bonitinho. Peraí. Renascimento. Jesus, quem é que nos mostra a melhor saída? Jesus, quem nos fortalece para enfrentar a luta. Jesus, e na escuridão quem é que nos escuta? Jesus. Bela mensagem, nossa, Renascimento. Ela foi gravada quando pela banda Calypso? Tem alguns anos também? Tem mais de 10 anos também. Mais de 10 anos também? Tem. Então, essas são umas músicas que você já fez há algum tempo, né? É que são canções muito especiais para mim, né? Tá. Então essas 3 regravações eu tinha que ter nesse projeto. As plataformas onde as músicas desse novo CD do Elias Muniz, chamado Luz, está disponibilizado para todos, gente. No Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Tidal e em mais outras 15, 20 plataformas aí. É só você chegar, entrar numa dessas aí, ver a música, ouvir, claro, baixar para você curtir e exercer a sua fé. Com certeza, essas músicas vão te ajudar e vão te fazer mais feliz e vão ser luz na sua vida, vão te abençoar e vão te dirigir. O CD se chama Luz. Pronto. Tomara que faça bem as pessoas, tomara. Luz no seu caminho. E é uma mensagem que Deus colocou no coração do Elias Muniz e ele está passando isso para todas. É uma mensagem sincera, uma mensagem... Com certeza. Aqui está toda a minha honestidade. Parabéns, que Deus continue te iluminando, te abençoando, te dirigindo para passar essas mensagens fantásticas que, como eu disse no começo do nosso papo hoje, o Elias, mais de 1.500 músicas gravadas pelos principais artistas do Brasil, sempre cantando o amor, a esperança, a alegria, sempre fazendo sucesso e, claro, fez algumas músicas sobre, não religião, mas de fé, de esperança, de dias melhores e agora, nesse momento da carreira, depois de 30 e poucos anos de carreira, não, pera um pouquinho, eu tenho que parar, vou fazer um CD especial de agradecimento. E nós todos estamos sendo presenteados com essas 10 pérolas, 10 músicas que talvez, digamos assim, eu não quero colocar palavras na sua boca, mas talvez sejam as mais inspiradas, as mais que vieram do fundo da alma para passar a mensagem daquilo que você está sentindo no coração para todas as pessoas. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua costumeira atenção, que você continue sendo essa pessoa iluminada, que Deus te abençoe cada vez mais e mais ricamente a você, a sua esposa, o seu pai Jair, que está se recuperando agora aí também, está com a saúde debilitada, mas se Deus quiser, ele em breve vai estar bom. Obrigado, Célio, muito obrigado sempre pelo carinho, de sempre, né? Dessas décadas todas, inclusive, né? Da minha carreira, a gente se conhece, eu sou muito grato a você sempre. Deus abençoe e te proteja, tá? Obrigado por esse espaço, e foi muito legal. A todos nós, para a gente é sempre um privilégio recebê-lo, e está aqui, gente, olha, as músicas desse CD chamado Luz estão nas principais plataformas de música, mas em especial no Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music e Tidal. Elias, mais uma vez, que Deus te abençoe, que Deus te pague por todo o carinho, toda a atenção de sempre,
Fique em paz, fica com Deus. Grande abraço, meu amigo. Sério. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Abração. Fica com Deus. Fica com Deus também. Amém. Muito obrigado. Bom, gente, Elias Muniz conversando com a gente, batendo um papo, e é sempre um privilégio muito grande poder conversar com o Elias Muniz, que sempre traz aquela alegria, traz para a gente sempre uma história interessante, uma história verdadeira, e aqui a gente nota em cada uma das suas composições uma gratidão, uma oração, uma esperança de dias melhores. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Elias Muniz, está aí as redes sociais, Elias Muniz Compositor, no Instagram e também no Facebook. Ok? Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se. Célio no Ar. Clique no sininho, mande o seu comentário, estamos sempre aqui à sua disposição. Caso tenha algum artista que você queira que a gente traga para fazer aquela entrevista, bater aquele papo, por favor, é só entrar em contato com a gente, mandar a sua mensagem e a gente vai trazer esse artista também aqui para a gente entrevistar, bater um papo e ele contar suas histórias. Tá bom? Que Deus te abençoe, te ilumine neste novo dia e te faça feliz sempre. Tá certo? Fique bem e na próxima semana vamos entrevistar mais um grande nome da música brasileira. Fique em paz, fique bem.